Então fica ligado, vamos lá. Bem-vindo e bem-vinda, bom dia, pequeno e pequena investidora começando essa live aqui. Nessa série de lives e série de vídeos, eu estou ensinando ferramentas para que você consiga aí construir sua renda passiva, superando a marca de R$ 1.000 por mês, investindo em ações e fundos imobiliários. Sou o Lucas do Pequeno Investidor e hoje a gente vai falar especificamente de um tema muito importante. A gente precisa falar daqueles investimentos que você precisa fugir se você quiser conseguir superar essa marca de R$ 1.000 de renda passiva todos os meses. E você precisa entender isso porque, de verdade, todos nós precisamos ser investidores. Dentro da gente, a gente precisa ter um pouquinho aí dessa agressividade de conseguir investir melhor e cuidar dos nossos investimentos. Caso contrário, você vai ficar na mão aí de terceiros. Você vai ficar na mão dependendo do governo, eventualmente de uma aposentadoria do INSS lá na frente, ou você vai ficar na mão de um gerente de banco, de um assessor de investimento, e vai ter que confiar 100% no que essas pessoas estão dizendo, sem conseguir ainda até criticar se aquilo que está sendo recomendado para você é um bom caminho ou não. Então você precisa, de certa forma, sim, saber investir e conhecer quais os melhores caminhos para que você consiga, de fato, construir um futuro financeiro melhor. E para isso, basicamente, você tem uma opção e uma combinação de dois grandes caminhos. E você precisa saber qual a hora de você pegar cada caminho e qual a hora de você fechar a porta e não entrar por aquele caminho. Porque em dado momento a gente vai encontrar boas oportunidades de investimento. Investimentos que prometem e devem sim entregar rendimentos acima da média, com retornos muito bons. Mas isso de verdade não vai acontecer a todo momento. Você precisa ter conhecimento e estar preparado para quando um desses investimentos aparecerem na sua frente, você saber que é hora de agarrar ele e fazer de fato seus aportes. E o outro caminho que a gente pode pegar, mas não deveria em hipótese nenhuma, é o caminho daqueles investimentos que não vão ser investimentos de sucesso. Naquele caminho de investimentos porcaria que vão acabar com a nossa rentabilidade. E esse de verdade, esse caminho parece que ele fica piscando para você. Tem sempre uma porta aberta falando: entre aqui, que esse investimento é bom. E aí é disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, nessa live de agora, para que você entenda quais as piores opções de investimento que você vai encontrar por aí, consiga identificar essas piores opções e de fato não entre nelas em hipótese alguma, tá bom? Por incrível que pareça, isso é um pouco contraditório, mas é real. Por incrível que pareça, o sucesso no nosso investimento não vem na quantidade de investimentos que a gente acerta, aqueles investimentos que se valorizam muito, aquelas rentabilidades centenas, milhares de por cento de retorno. O nosso sucesso de investimento no longo prazo se dá pela quantidade de investimentos errados que a gente faz. Doido, né? Então, é muito mais importante você errar menos e errar pouco do que você necessariamente passar uma vida inteira procurando aqueles investimentos, aquela Magazine Luiza que vai se valorizar 15.000%. Tudo bem que agora ela já se desvalorizou um pouquinho, mas é isso, você não deve ficar tentando achar, porque quando você ficar procurando esses investimentos que tendem e podem vir a dar um retorno muito forte, né, e muito alto, o risco nesses investimentos é gigantesco. E a chance de você perder muito mais dinheiro tentando acertar essas empresas, tentando acertar esses investimentos, é muito maior do que quando você joga de forma mais defensiva e mantém a sua consistência. Normalmente, né, o que dizem os grandes investidores, e aí não sou só eu que estou falando, são os investidores que já têm aí patrimônios de milhares, milhões de dólares no mundo inteiro, eles sempre dizem: é muito mais importante você manter uma consistência e perder pouco dinheiro do que você ficar de fato tentando encontrar aquela ação que vai valorizar 10.000%. Porque quando ela se valorizar tudo isso, você já perdeu tanto dinheiro nos outros investimentos que não vai valer a pena, não vai compensar aquela uma única que você conseguiu acertar. Fora que é muito difícil também você conseguir achar essas empresas que vão se valorizar muitos e muitos por cento, e mesmo que você ache, eu tenho certeza que você dificilmente vai conseguir manter essa carteira, essa ação na sua carteira e pegar essa valorização inteira que a gente enxerga quando a gente olha para o passado. Fica imaginando, se você tivesse comprado uma Magazine Luiza lá em 2011 por o que? 9 centavos, 10 centavos. Pô, se essa ação batesse R$ 1, você ia conseguir segurar essa ação? Você ia conseguir manter ela na sua carteira? E quando ela bateu R$ 5, será que você ainda ia manter ela na sua carteira? E R$ 10?
Bom, saiba que quando ela bateu R$ 10, em dado momento ela chegou a bater 20 e ela chegou a bater 25. E aí quando a gente olha o histórico disso, a gente fala: "Nossa, olha só, o cara que comprou a ação a 10 centavos e hoje a ação está valendo R$ 25, nossa, ele ganhou muito dinheiro". Tá, mas será mesmo que alguém conseguiu manter essa ação na carteira desde aquele momento que pagou 10 centavos até os R$ 25? Ou será que ela não vendeu no meio do caminho quando esse investimento dobrou de tamanho, triplicou, fez vezes 5, vezes 10? Eu acho muito provável que a pessoa consiga segurar por todo esse tempo. Então, não basta só você encontrar aquela ação que eventualmente vai fazer essa grande valorização. Você precisa também conseguir segurar essa ação na sua carteira e por isso que é muito difícil. Por isso que é muito, muito difícil você conseguir achar e se manter nessas porradas aí de crescimento que eventualmente essas empresas podem acabar entregando. Essa história é igual quando a gente está jogando futebol, né. Antes e isso acontece com todos os treinadores, quer você goste ou não. Um treinador quando assume um time, qual que é o primeiro ponto que ele vai corrigir? A defesa. Ele não vai trabalhar primeiro no ataque, porque ele sabe que se ele continuar tomando gol, a chance dele perder o jogo é muito maior. Então, primeiro ele quer arrumar a defesa para que ele não tome gols, para que pelo menos, né, não tomando gol e não fazendo, ele fica no 0-0, ganha 1 ponto no campeonato, e depois, arrumada a defesa, ele começa a arrumar o ataque para de fato conseguir fazer gols. Então é a mesma forma, a gente tem que fazer isso nos investimentos. A gente primeiro precisa entender e montar uma carteira mais defensiva para que a gente se mantenha no jogo em todas as rodadas. E aí depois, quando a gente tiver um pouco mais de conhecimento, quando a gente conseguir identificar e estudar com mais propriedade os ativos, aí de fato a gente vai procurar quem são aquelas nossas atacantes, quem são aquelas empresas escolhidas para se tornarem artilheiras do time. Beleza? Então agora nós vamos falar de alguns investimentos que eu separei aqui que você deve de alguma maneira fugir. E se você já investe nesses investimentos, você deveria repensar se você deveria ou não continuar investindo neles. Beleza? Antes disso, eu só quero passar um recado rápido. Agora, no dia 6, segunda-feira, vai começar a semana do Plano 1K. Nessa semana do Plano 1K, vai ser um evento totalmente online gratuito e eu vou contar para vocês como vocês vão construir a sua renda passiva que chega a R$ 1.000 por mês, investindo aí, né, em ações e fundos imobiliários e recebendo os dividendos desses investimentos. Então, se você quiser participar, recomendo fortemente que você venha. Eu vou te contar qual que é o meu método e o que, que eu apliquei para conseguir superar essa marca. Se você se quiser se inscrever e tiver no YouTube, aqui na descrição tem o link. Se você tiver no Instagram, vai para a bio que você vai encontrar o link também para se inscrever gratuitamente. Ah, e essas aulas não vão ficar disponíveis para quem não estiver inscrito, tá bom? Então, se você não se inscrever, você não vai conseguir participar. Vamos lá então para os investimentos furadas que eu separei. O primeiro deles aqui é o COI. Eu não sei se você já ouviu falar desse investimento. Se você tem uma conta numa corretora, pode ser que alguém já tenha te oferecido isso. E de verdade, o COI é um lixo. É uma porcaria esse tipo de investimento. Na realidade, ele é uma grande loteria. O COI, na verdade, né, ele usa como uma grande estrutura central pegar uma série de diferentes investimentos e combinar esses investimentos. E aí, através dessa combinação de investimento, ele te promete uma série de retornos. Então, exemplo, se as ações da Amazon se valorizarem 40% em um ano e as ações da Google se desvalorizarem pelo menos 10% nesse mesmo ano e a taxa Selic terminar o ano de 2023 em 14% ou mais, aí você vai ter uma rentabilidade de 100% no investimento. Umas coisas meio doidas assim. E se algumas dessas coisas não acontecerem, os seus rendimentos eles passam a cair. A dado ponto que se tudo der errado, ou ainda, né, na verdade nada disso der certo, eles te devolvem o seu dinheiro investido, sem nenhum tipo de correção. Então se você investiu R$ 1.000 e essa combinação de coisas não derem certo, no final eles te devolvem R$ 1.000. Só que nesse meio do caminho, eles te cobraram taxa, nesse meio do caminho você perdeu pela inflação, e aí, de verdade, pô, por que raios que eu vou querer investir numa coisa em que eu preciso que uma combinação de resultados aconteça para que só assim eu consiga ganhar um valor ali interessante? Não vale a pena. Na grande maioria dos COIs, na verdade, todos os COIs até hoje que eu já li a respeito, pareceu uma grande furada. E aqueles COIs que eventualmente as pessoas te falem que deu certo, a minha percepção é que ela deu certo porque ela foi muita sorte, porque a pessoa teve muita sorte, já que todo esse mercado é imprevisível.
Imagina aí, se as ações da Amazon se valorizarem 20% até o final do ano, é uma das condicionais do COI para que o seu retorno seja interessante. Beleza, aí no meio do caminho você pode ter guerra na Rússia com a Ucrânia, que você não controla, não consegue prever. Você pode ter uma pandemia do Covid, que, né, você pode prever menos ainda. Você pode ter no meio ali a economia começando a patinar, o desemprego aumentando e a taxa básica de juros subindo. Você pode ter um navio que ficou entalado num canal e entupiu todos os navios que estão passando atrás. Bom, cara, você pode ter uma série de coisas que são literalmente impossíveis de você prever. E aí, com isso, você de verdade não vai conseguir atingir algum dos seus requisitos no COI e vai perder dinheiro. Então, COI é uma baita de uma furada. Eu acho esse investimento, nem deveria ser chamado de investimento, isso aqui deveria ser chamado de loteria. O segundo ativo que eu separei aqui para a gente falar como grande furada é a poupança. Putz, esse daqui é uma grandíssima furada, porque a galera deixa o dinheiro na poupança, porque você consegue resgatar de forma bem fácil, ele cai na sua conta praticamente na mesma hora, ele é isento de imposto e ele também não rende nada. Então, não tem sentido nenhum você deixar o dinheiro na poupança, porque não compensa o que você está perdendo de dinheiro quando a gente compara contra a inflação. E a galera insiste em deixar a grana na poupança. A gente tem muitos bilhões de reais em poupança. O banco adora que você deixe o dinheiro na poupança, porque aí ele faz dinheiro com aquilo e ele só transforma, né? Ele só te repassa um pedacinho daquele dinheiro que ele fez com aquela grana que você deixou lá de bandeja para ele fazer dinheiro em cima. Então, poupança é uma bela de uma furada. E a gente tem hoje uma série de investimentos tão ou mais seguros que a poupança, com rentabilidades melhores e que oferecem o mesmo nível de segurança e o mesmo nível de liquidez, beleza? Então, cara, fuja da poupança se você ainda tiver com uma graninha lá, mas essa é a minha grana de reserva de emergência, é a minha grana de segurança, meu, sai da poupança. Você tem Tesouro Selic que consegue te oferecer uma rentabilidade muito maior e com essa mesma facilidade. Você tem CDBs de vários bancos aí que têm o fundo garantidor de crédito e ainda assim oferecem aí pelo menos taxas de 100% do CDI de retorno. Então, não fica aí nessa de poupança que você está perdendo dinheiro. O terceiro investimento furado aqui, e na verdade esse daqui a maioria é furada, mas alguns podem ser que se salve, você precisa procurar e cavocar bem, são os fundos de investimento. Putz, existem aí opções de fundos de investimento que eles são fundos de investimento de baixo risco, que cobram uma taxa ali de administração de 1%, 1,5%, até 2%. Alguns ainda cobram taxa de performance em cima, e no final ele está investindo em tesouro direto. Ele está investindo em outros CDBs de grandes bancos, que de verdade você consegue fazer isso diretamente, com muito mais facilidade e sem pagar taxa nenhuma para nenhum gestor e nenhuma administradora. Ou ainda você tem fundos de investimento que são fundos de investimento chamado monoativos. É um fundo de investimento que ele investe em um único tipo de ativo. Existe fundo de investimento aí que, por exemplo, investe na Petrobras. Você compra cotas desse fundo de investimento que vão comprar ações da Petrobras e eles ainda vão te cobrar taxa para fazer isso. Pô, então se esse fundo está comprando ação da Petrobras, que eu poderia ir no home broker ali numa corretora e comprar essas mesmas ações, e eu não teria nenhuma taxa para pagar, porque a corretora não vai me cobrar essa taxa, enquanto que o fundo de investimento está me cobrando 2% ao ano, meu, você está perdendo dinheiro, você está dando 2% do seu retorno de graça, sendo que você está exposto ao mesmo risco das ações da Petrobras se valorizarem ou desvalorizarem ao longo do tempo. Então não faz sentido nenhum. E tem muito fundo de investimento aí sim que tem um único ativo na carteira. Tem fundos de investimento que basicamente investem em tesouro direto. Puxa vida, que belo investimento, né? Ótimo, o retorno do fundo de investimento ele é muito parecido com o Tesouro Selic, só que ainda menor porque você fica pagando taxa. Então fica ligado com os fundos de investimento. Tem fundos de investimento muito bons, claro, mas você tem que ficar ligado porque não são tantos assim que estão dando mole. Muitas vezes os melhores fundos de investimento estão até fechados para captação, porque ele não quer mais crescer, até ser muito grande pode atrapalhar a estratégia dele. Então você já tira da jogada vários fundos que são muito bons e que na maior parte do tempo estão fechados para captação. E às vezes quando eles abrem com um aporte mínimo super alto, que você talvez nem consiga aportar naquele momento. Então, fundo de investimento é muito difícil. A grande maioria deles eu acho que de verdade é uma grande besteira a gente investir.
O quarto cara que eu separei aqui, e esse você deve fugir para as montanhas quando você encontrar um deles, são aqueles investimentos pirâmides. Está cheio de pirâmide aí, você deve receber um monte de WhatsApp, SMS, invista aqui, trabalhe no meio período na sua casa e ganhe R$ 500. Eu sou gerente da empresa X e vem contra. Meu, a gente recebe isso o dia inteiro, né? Tudo cheio de golpe nisso. E as pirâmides de Bitcoin, criptomoeda agora, que são as pirâmides que estão na moda, estão a rodo batendo na sua porta. Não, você investe esse dinheiro aqui ele vai ser investido em criptoativos, e aí a pessoa começa a falar vários termos técnicos que nem ela saberia explicar. E esses criptoativos, eles são minerados em não sei em que país, no interior do Texas, lá não sei aonde, nos Estados Unidos, na China, não sei aonde. E essa mineração, ele consegue te dar um retorno de 3% ao mês, 5% ao mês, tem gente que fala aí 20% ao mês. Meu, isso não existe. Isso daí, na verdade, é uma grande pirâmide. Ele vai captar o seu dinheiro, você nunca vai conseguir sacar essa grana, e ele finge que ele faz dinheiro porque ele está captando grana de um monte de gente. Pirâmide é uma coisa que existe aí há muitos e muitos anos, sei lá, deve fazer mais de década que a gente vê sobre casos de pirâmide acontecendo, e a galera continua caindo nisso, porque a galera é gananciosa. Então, se você encontrar alguma promessa de investimento que fale, olha, esse investimento vai te render, sei lá, 20% no ano, sem risco nenhum, é golpe. Foge disso aí que você vai perder dinheiro. E ainda tem umas coisas bem piores, né? Não, esse investimento ele vai te render 20% ao mês, 1% ao dia, e não tem risco. Fica tudo bem, fica tranquilo que esse investimento não tem o menor risco. Você vai perder grana, você não vai conseguir sacar esse dinheiro, você vai perder um baita de um dinheiro que veio de um esforço enorme do seu trabalho. Então, fuja de pirâmide. E elas são fáceis de identificar. Se for bom demais para ser verdade, tem grandíssima chance de ser uma pirâmide. E se vier com essas promessas malucas de rentabilidade alta, sem risco, é com certeza pirâmide. Sai fora desse negócio, beleza? E o quinto item aqui que eu separei, mais um item da nossa lista, esse daqui vai ser polêmico. Esse aqui vai ser bastante polêmico. E você vai entender, esse daqui eu vou ter que te explicar quando é uma boa e quando não é uma boa. Então presta atenção para você conseguir diferenciar qual que é a porta do possível bom investimento e qual que é a porta que vai ficar sempre aberta piscando para você entrar do investimento furado. O quinto, a gente vai ter que falar sobre previdência privada. E esse daqui é polêmico por quê? Eu vou precisar te explicar um pouco mais sobre previdência privada, então se você já está com dúvida nesse tema e quer saber mais, não saia nesse momento do vídeo, porque eu vou te explicar exatamente quais as principais diferenças dos tipos de previdência privada e eu vou te falar por que que algumas, na verdade a maioria delas, pode ser furada, tá? Então, previdência privada, basicamente, a gente define em dois grandes tipos. O primeiro tipo de previdência privada que a gente vai falar aqui é o VGBL. A previdência do tipo VGBL é uma previdência que basicamente ela vai ter uma diferença tributária aqui, tá? A diferença do VGBL é que depois, quando você for fazer o resgate, o imposto de renda ele vai incidir sobre o lucro e não sobre o valor total que você teve naquele investimento. Então, o que, que isso quer dizer? Se você eventualmente aportou ao longo dos anos aí R$ 50.000 naquela previdência, e quando você foi resgatar, essa previdência tinha, sei lá, R$ 150.000 para ser retornado para você, você não vai pagar imposto sobre 150.000, que é a soma dos 50 do seu aporte mais os 100 que esse investimento retornou. Você vai pagar imposto sobre os R$ 100.000 de lucro que aquele investimento, que aquela previdência teve. Os 50.000 do seu aporte, você não vai pagar imposto sobre isso, beleza? Então, se você aqui, né, faz uma declaração de imposto de renda, a gente já vai falar disso melhor. Mas se você aqui faz uma declaração de imposto de renda do tipo simplificada, se você aqui, né, pretende fazer muitos e muitos e muitos aportes e tal por muitos anos, e você faz a declaração simplificada na maior parte desses anos, o VGBL parece fazer mais sentido, tá bom? Outra opção que a gente tem hoje é a opção do PGBL. PGBL, a grande diferença, diferente do VGBL, que o imposto incide só sobre o lucro, o PGBL, o imposto na hora que você for fazer o resgate vai incidir em cima do valor total. Ou seja, em cima do valor que você aportou e em cima também do valor que você eventualmente vai lucrar com o retorno que aquela previdência vai te entregar. Agora, o PGBL tem uma vantagem tributária. Para aquelas pessoas
que ganham mais do que R$ 130.000 no ano e fazem a declaração de imposto de renda do tipo completa, ou seja, aquela declaração, né, de pessoas que têm uma renda maior e eventualmente têm aí despesas médicas, despesas educacionais e tal para abater no imposto, para essas pessoas o PGBL passa a ser mais interessante. Só que para ele ficar bem interessante, você precisaria fazer um aporte de preferência, exatamente 12% da sua renda do ano na previdência. Por quê? Você pode, quando você faz a declaração de imposto de renda anual, abater até 12% da sua renda ativa, de tudo aquilo que você recebeu na soma do seu salário do ano, na hora de pagar imposto, pelo simples fato de você ter depositado uma grana na sua previdência. Por que o governo criou esse tipo aí de previdência, essa regra? Porque ele fala o seguinte: olha, se você está depositando dinheiro numa previdência privada, a chance, né, de você lá na frente não precisar tanto da minha previdência aqui do governo é maior. Então, uma forma de eu te incentivar a fazer a sua previdência, para que você, quem sabe, não use tanto assim a minha previdência do governo e não sobrecarregue o sistema, é bacana, é legal, quer dizer que você está se prevenindo para o futuro. Então, por isso, eu vou te dar uma vantagem tributária. Se você investir na sua previdência até 12% do seu ganho, do seu recebimento no ano, de tudo que você recebeu de renda ativa no ano, eu vou deixar você abater isso na hora de você fazer o cálculo de pagamento de imposto na declaração de renda. Se você colocar mais do que 12%, você pode, mas você não vai poder ter esse ganho tributário. Ah, eu coloquei 20% do meu salário do ano na previdência. Tudo bem, você só vai poder abater 12%. Ah, eu coloquei 1% do meu salário no ano. Tá bom, você só vai abater 1%. Mas fica ligado, porque quando você for fazer o resgate dessa previdência lá no futuro, você vai pagar imposto sobre todo o valor que você resgatar, os aportes e o lucro. Então, se você tem uma opção PGBL, você não aporta muito nessa opção e você não está fazendo a declaração do tipo completa, você só faz do tipo simplificada, você não está usando o benefício tributário que a opção do PGBL te oferece. E aí, quando você for resgatar lá na sua aposentadoria essa previdência privada, você vai pagar mais imposto, porque você vai pagar imposto sobre o valor total. Então, fica ligado, tá bom? PGBL é só para quem ganha aí pelo menos R$ 130.000 no ano de renda ativa, de renda declarável e pessoas que de fato estejam aportando na Previdência. Se não é o seu caso, e se você acredita que no longo do tempo não vai ser seu caso, ou ainda pode ser que seja, mas você acha que vai demorar para acontecer, então, na hora que você for fazer uma previdência, se assim você decidir, a PGBL não vai ser a melhor opção, a VGBL vai ser uma melhor opção. E além disso, a gente também, independente dos tipos que a gente escolhe, VGBL ou PGBL, a gente tem que escolher qual é o tipo de tributação que a gente vai usar. Se é a tabela progressiva ou a tabela regressiva. E aqui para mim é muito fácil. Quando a gente fala de uma previdência privada, a gente tem, né, como entendimento que uma previdência privada a gente vai usar ela daqui muitos e muitos anos, lá na nossa aposentadoria. Então, se a gente vai usar daqui muitos e muitos anos, você deveria ir para uma tabela chamada regressiva, porque é a tabela que quanto mais anos você deixa o investimento, menos imposto você paga. Então, por que eu vou investir numa previdência privada cujo objetivo é eu resgatar lá na minha aposentadoria e eu não vou tentar usar esse benefício de deixar esse dinheiro por mais tempo possível para pagar o menor imposto? Então, se você investe numa previdência privada, no meu entendimento e na minha lógica, não faz sentido você não escolher a tabela regressiva. Só faz sentido você escolher a tabela que não é a regressiva, que é a tabela chamada de tabela progressiva, se você acha que você vai usar essa previdência privada num tempo aí relativamente curto. Se você acredita que você vai usar essa previdência privada em até 10 anos, então a tabela progressiva deve ser mais interessante. Agora, se você consegue ter nesse seu mindset que você não vai resgatar sua previdência privada em menos de 10 anos, vai para a tabela regressiva, porque a tabela regressiva vai te deixar uma alíquota de só 10% lá no final das contas, que é a menor alíquota possível. Nenhum outro tipo de investimento que não seja isento, ou seja, todos os tipos de investimento que você encontrar em renda fixa, em renda variável, qualquer investimento, a alíquota do imposto de renda é sempre maior do que 10%. A previdência privada, no tipo da tabela regressiva, para investimentos que ficarem acima de 10 anos, é a menor alíquota de imposto que você vai encontrar.
Menor do que isso, só os investimentos que são isentos, né? E aí é sacanagem. Quando é isento, não paga imposto, não dá para comparar, beleza? Então, eu particularmente vejo previdência privada dessas duas grandes formas. Se você tiver com uma renda ali acima de R$ 130.000 por ano, e você faz a declaração do tipo completa, a PGBL é mais interessante. Se não for o seu caso, o VGBL pode ser mais interessante. Então, depois dá uma lida com calma para você ter certeza e sentir segurança de qual é a melhor opção. E quando a gente falar sobre as tabelas de imposto de renda, se você realmente tem esse mindset de que você vai manter por muitos anos, afinal de contas você está fazendo uma previdência privada, e previdência privada a gente faz com olhar de aposentadoria, você tem que ir para a tabela regressiva. É a tabela que lá na frente, com mais anos de investimento, você vai pegar a menor alíquota de imposto. Se você tem algum mindset, né, e alguma opção de usar essa grana antes de 10 anos ou no médio prazo, curto, médio prazo, vá na progressiva, que provavelmente do ponto de vista tributário vai ser a melhor opção. Beleza? Esse é o resumo teórico de previdência privada. E agora por que que eu vou te dizer que previdência de verdade pode ser um investimento furado? Se você, a grande maioria dos fundos de previdência que você encontra hoje são fundos super defensivos. E fundos muito defensivos ao longo dos anos tendem a convergir para uma performance que vá à média do mercado. E a média do mercado, de verdade, a gente pode ir num tesouro direto, que ele é tão seguro quanto que ele vai entregar a taxa Selic ou vai te entregar a inflação. Isso é muito seguro. Isso é a média do mercado. Então, quando você vai para um fundo previdenciário, que é muito conservador e não consegue te entregar retornos acima da média, você vai ficar com um retorno que vai ser um retorno muito similar a uma taxa Selic, a um tesouro direto, com uma segurança muito parecida, com toda essa questão tributária, com menos flexibilidade de poder usar esse dinheiro se um dia você quiser mudar os seus planos. Afinal de contas, você vai ter ali uma série de travas. E além disso, você vai ficar pagando taxas e mais taxas para o gestor do fundo. Tem, eu já passei por 3 fundos de previdência. Dos 3 fundos de previdência, os 3 entregaram performance pior do que a minha carteira. Os 3, tá? E aí, de verdade, eu não entendo, né? Porque eu tentei fundos multimercados, que são fundos que conseguem usar uma estratégia mais macro, e aí quando eu usei, né, quando eu fiz a portabilidade para esse fundo, eu lembro que o meu gerente do banco ele me explicou o seguinte, ele falou: "Não, esse fundo de investimento, ele é um fundo mais defensivo, tá bom? Então, quando o mercado estiver indo bem, o mercado da bolsa estiver se valorizando e tal, ele não vai conseguir acompanhar esse retorno, porque ele é mais defensivo". Aí eu pensei, né, falei: "Tudo bem, a estratégia do fundo é mais defensiva, tal, beleza, a bolsa está indo bem, mas ele está lá jogando na defesa, ok. Ok, ele não conseguir bater a bolsa de valores nesse caso, porque o mercado está muito bom. Sabe o que aconteceu? Veio aí a pandemia, o mercado desabou, e a minha previdência privada desabou também. Desabou quase o tanto quanto o mercado. Eu fiquei, cara, que raios de previdência privada é essa? Que ela é defensiva, que quando o mercado sobe, ela não sobe, sobe bem menos, e quando o mercado cai, ela cai igual, cai junto. Porcaria é essa? E aí ele falou assim: não, mas é porque agora foi por causa do Covid. Daqui a pouquinho a gente vai ver o mercado melhorando e ela vai recuperar. E aí o mercado melhorou e ela não recupera de jeito nenhum. Então, assim, fica difícil, né? Uma previdência que ela é defensiva quando o mercado sobe e quando o mercado cai, ela cai junto. Aí é um investimento muito ruim, né? Quando todo mundo ganha, eu não ganho, quando todo mundo perde, eu perco junto. Que nem torcer para time, é que nem torcer para o Ibis, né? Não dá. Então, cara, previdência privada é muito difícil você encontrar previdências boas. Existem previdências boas? Sim, existem. Agora, você vai ver que previdências, aquelas top, que tem o gestor, que tem um histórico de muitos e muitos anos, que tem uma consistência nos resultados, essas previdências normalmente não estão abertas para o público em geral, para os pequenos investidores. Elas estão abertas o quê? Para aqueles investidores que têm milhões de reais, e aí de verdade não é o nosso caso, né? Então a gente não vai conseguir acessar. E essas previdências top, que estão lá só para quem tem muito dinheiro, elas têm taxas de administração muito melhores, muito mais competitivas. As previdências dos mortais, as previdências das pessoas normais aqui, cara, as taxas são super altas, o retorno dessas previdências, desses planos de previdência são uma porcaria, e a gente só fica pagando taxa, pagando taxa, pagando taxa, não tem retorno. Agora, quando que previdência privada, na minha visão, vale muito a pena? Se você tiver aí no seu trabalho uma previdência privada incentivada. O que é uma previdência privada incentivada? Quando a empresa te oferece aportar dinheiro também na previdência junto com os seus aportes.
Então, tem empresas aí que falam o seguinte: olha, se você aportar R$ 100 na Previdência, eu te aporto mais um tanto. Eu te aporto tipo R$ 60. Pô, fica difícil você encontrar um investimento que te retorna 60% por mês, né? Você aporta 100 e o cara vai lá e te dá mais R$ 60 na sua conta. Então, existem empresas que possuem esse benefício que chama previdência incentivada ou qualquer outro nome similar a isso. Nesse caso, vale muito a pena. Mesmo que o fundo em si de previdência não renda lá grande coisa, a parte que a empresa está te aportando, ela é muito interessante e ela vai superar qualquer outro tipo de retorno e de investimento que você pode encontrar no mês a mês. Então, nesse caso, vale a pena. Agora, só fique atento, se a sua empresa te oferece esse benefício, quais são as regras de resgate dessa previdência. Porque a empresa também não é boba, né? Então, ela vai colocar algumas regras ali que podem ser regras mais complexas ou mais simples. Exemplo, você só vai ter direito à parte que a empresa aportou na sua previdência se você ficar pelo menos 5 anos na empresa. Então, aí você tem que ter consciência que se você sair da empresa antes dos 5 anos, você não vai ter direito a acessar aquela grana que a empresa depositou. Na hora que você sai, a empresa retira aquela grana e você vai ficar só com a sua parte, com a parte que você separou do seu salário ali e fez o aporte. Tem empresas que têm regras bem mais complexas, tá? Eu já vi empresas aí que você precisaria se aposentar na empresa para conseguir ter acesso à parte dela. Putz, aí fica um pouco complicado, né? Quantas são as pessoas que hoje em dia ainda ficam 20, 30 anos na empresa ou que de fato se aposentam na empresa depois de tanto tempo? Não são muitas. Então, se você trabalha numa empresa aí, SLT, e essa empresa te oferece esse benefício, vá atrás das regras para você entender qual é. E aí, de verdade, costuma valer bastante a pena ter uma previdência privada incentivada. E aí, nesse caso, cara, se o fundo que é a previdência da empresa, né, aporta, que normalmente você não vai ter opção de escolher, for um fundo que não retorna grandes coisas, tudo bem. O foco ali é você, de fato, aproveitar os aportes da empresa na sua conta previdenciária. Eu tenho essa previdência incentivada, o fundo não retorna grandes valores, tem lá o meu retorno nos últimos 12 meses está na casa de 5%, que é uma porcaria, né? Na verdade, está um pouco acima da poupança, mas eu estou, na verdade, muito mais interessado nos aportes que a empresa tem feito, que aí sim fica um acúmulo de riqueza muito maior e não exatamente do retorno. E aí, se um dia você sair da empresa, não tem problema nenhum, você pode fazer uma portabilidade dessa previdência. Você pode escolher um outro fundo de previdência que tenha um retorno mais atrativo, que tenha um perfil mais aderente para o que você está buscando. Você faz a portabilidade, mantém os seus benefícios fiscais, mantém lá todo o dinheiro que você já aportou, não tem problema nenhum, e você muda para um outro fundo de previdência que faça mais sentido. Beleza? Então, fica aqui, né, quais são os meus grandes resumos de tudo isso que a gente falou na live de hoje. Previdência é bom? É bom para quem principalmente visa o longo prazo. Fique atento na escolha entre PGBL e VGBL. Se você está visando longo prazo, vá para a tabela regressiva. Se você acha que você vai usar essa grana daqui a pouco, tabela progressiva faz mais sentido. Mas ainda assim, cuidado com os fundos aí de previdência que são ofertados para a gente, para nós pequenos investidores, a grande maioria deles, o retorno é super baixo e as taxas de administração são altas. Então, vai cavocando bem aí, que não é fácil achar fundo de previdência bom. Se ainda você tiver previdência privada na sua empresa, baita golaço, faz bastante sentido se a empresa estiver contribuindo. Só fique atento às regras para você poder sacar o dinheiro desta parte que a empresa aportou, porque normalmente tem algumas regras. COI, vamos lá, COI e poupança, de jeito nenhum, fuja desse negócio. Tudo furada. Poupança, bom, poupança é dinheiro, é você está dando seu dinheiro para o banco ganhar dinheiro. Sai desse negócio quanto antes. COI nem entra, tá? Se você já entrou, eu não vou falar para você sair agora, porque provavelmente você não vai conseguir, porque o COI você precisa esperar chegar ao vencimento, e aí sei lá qual que é o vencimento do COI que eventualmente você já investiu. Deve ser 1 ano, 2 anos, não sei. Agora, se você investiu, quando der o vencimento, você nunca mais põe o pé nesse negócio. E se você não investiu em COI, não entre. COI é uma grande loteria. Você vai ter uma série de regras e requisitos que precisam acontecer para só aí você ganhar dinheiro. E se esses requisitos não acontecerem, você recebe o seu dinheiro de volta, abatido das taxas que o fundo te cobrou. Então, COI é um excelente mecânica, é um excelente produto para corretor e para banco ganhar dinheiro, e não para investidor, tá bom? Então, foge do COI, foge da poupança. Renda fixa, investimentos ali mais defensivos, são ótimos investimentos para você guardar o seu dinheiro, para você defender o seu dinheiro, para você colocar sua reserva de emergência,
para você colocar o seu dinheiro de curto prazo, se você pretende usar essa grana aí em um ano e meio, vai para renda fixa, renda variável não é o caminho, provavelmente você vai dormir mal, porque as variações das ações, elas são diárias, e a gente não consegue prever o mercado no curto prazo. Eu não consigo dizer daqui a um ano se o mercado vai estar super bombando ou não. Tem muita coisa que pode acontecer que muda o cenário no curto prazo. Então, renda fixa é uma excelente opção para, se você tem algum objetivo de curto prazo, ou um ano e meio, fica na renda fixa, para a sua reserva de emergência, afinal de contas, reserva de emergência é dinheiro que a gente não pode arriscar, a gente não vai para a renda variável, a gente deixa em renda fixa, e ainda, se você tem um caixa de oportunidade. Se você está deixando um dinheiro separado, uma grana separada, para quando a bolsa de valores desvaloriza demais, e aí você ir lá e comprar um monte de ativo bom, um monte de ação boa, de empresa top pagando barato. Nesse caso, você precisa de um caixa de oportunidade. Você precisa ter uma graninha lá que não vai cair junto quando as ações se desvalorizarem, que você vai usar para poder fazer aportes e novas compras. Esses caras são chamados de caixa de oportunidade e precisa ficar na renda fixa. Beleza? E aí os fundos imobiliários e as ações, esses caras são os caras que você vai realmente crescer patrimônio, que você vai gerar riqueza ao longo dos anos para você. São com os fundos imobiliários que te dão consistência nos dividendos e com as ações que te dão alguns dividendos de tempos em tempos, mas te dão principalmente uma possibilidade maior de alavancar retorno, de alavancar e crescer o negócio dela e com isso você crescer junto, esses caras de fato que vão fazer o seu patrimônio crescer muito mais rápido de forma exponencial, beleza? Então renda variável precisa sim estar na sua carteira. Agora, lógico que você precisa conseguir fazer boas escolhas de todos esses investimentos e principalmente dos investimentos em renda variável. Se você escolher errado, aí as coisas não vão funcionar, né? E aí, para também te ajudar a fazer melhores escolhas, eu vou te convidar para vir participar do plano, da semana do plano 1K. Ela já vai acontecer agora. Começa segunda-feira, dia 6. É uma semana que vai rolar entre dia 6 e dia 10 de junho. Totalmente gratuita, 100% online. Você só precisa se inscrever para poder entrar aqui na lista da participação, nos alunos que vão participar dessa semana do Plano 1K. Na semana do Plano 1K, eu vou só te ensinar como você consegue chegar a R$ 1.000 de renda passiva todos os meses. E eu vou te contar qual foi o método que eu usei para fazer isso e qual que é o método que você vai poder usar também para conseguir chegar nesses R$ 1.000 de renda passiva todos os meses, investindo em ações e fundos imobiliários, tá bom? Para você participar da semana do Plano 1K e você entrar junto comigo nessa, se você estiver no YouTube, aqui na descrição você vai encontrar o link, só clicar aqui e se inscrever. Se você estiver no Instagram, galera do Instagram, vai na bio que tá ali. Mas corre, porque a semana do Plano 1K já vai começar na segunda-feira. Então, não vacila, que daqui a pouco a galera vai começar a aprender comigo o método e você vai ficar de fora. E aí eu não sei quando que vamos ter outra semana dessa, tá bom? Te espero lá, bom final de semana. Se inscreve na semana do Plano 1K, que segunda-feira eu te espero. Até segunda. Um abraço.